Capítulo 3, Tessalonicenses, capítulo 3. Nós nos propusemos a estudar 1 Tessalonicenses de ponta a ponta, ministrando versículo por versículo. É uma carta a uma igreja que estava nascendo, assim como a nossa, uma igreja que estava crescendo, progredindo no Senhor, e entendemos que o que o apóstolo Paulo fala para essa igreja, ele também fala para Betel neste tempo. Amém? Queria que você lesse então comigo Tessalonicenses 3. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Pois, quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu, e de conhecimento de todos vocês. Foi por isso que, já não sendo mais possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação, porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Aleluia! Pois que a ação de graças podemos render a Deus, no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês. Diante do nosso Deus, oramos noite e dia, com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta, a fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, e vindo do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém? Os seus olhos mais uma vez, vamos orar para o Senhor. Pai, ministra os nossos corações, queremos, ó Deus, ser guiados pelo Senhor. Alimente-nos nessa noite. Dê-nos a palavra de instrução. Dê-nos, ó Deus, a palavra de sabedoria. Ó Deus, responda às inquietações dos nossos corações, para que possamos, ó Deus, viver para te servir, viver para te adorar. É a oração da tua igreja, a oração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha só, esse é o texto. Nós até começamos já a expor esse texto, enfatizamos na última pregação. Se você é membro da igreja, você tem ela disponível no seu, lá nos links que nós enviamos no WhatsApp. Tá? Nós ministramos essa mensagem. Se você não esteve presente, te encorajo a ouvir essa mensagem, uma mensagem muito importante a respeito de Timóteo. O apóstolo Paulo tinha plantado a igreja de Tessalonicenses. E 3 semanas depois, por causa da tribulação, ele teve que sair correndo de lá. Ele deixou uma igreja recém-plantada. A fé tinha iniciado aquele povo.
Aquele povo estava, tinha ouvido o Evangelho, tinha se convertido ao Senhor e estava iniciando os passos da vida cristã. O apóstolo Paulo, você nota comigo aqui no início do verso 1, fala que ele estava muito ansioso de saber como que estava a igreja dos Tessalonicenses. Naquele tempo não tinha e-mail, naquele tempo não tinha WhatsApp, naquele tempo era mais dificultoso a questão da comunicação, e ele queria saber como estavam os irmãos, e não bastava para ele uma carta, ele queria ver em loco, mas ele não podia ir em loco. O que ele faz? Ele envia Timóteo, e nós sabemos, nós já falamos sobre isso, Timóteo tinha um aspecto, tinha ali um trabalho muito importante que era de acordo com o seu aspecto, de acordo com a sua pessoa. Então, Timóteo foi para aquela igreja para animá-los na fé. Olha só, Timóteo foi lá para fortalecer e animá-los na fé. Eu queria só partir desse ponto aqui para falarmos aquilo que Deus tem para nós hoje. Não te parece um pouco estranho? Está escrito no texto bíblico essa palavra animá-los na fé. Quando eu vi a primeira vez, fiquei, como assim animar alguém na fé? O que o apóstolo Paulo queria com isso aqui? O capítulo 3, ele está falando de confirmação. Você pode repetir comigo? Confirmação. O capítulo 3, Paulo está interessado na confirmação da fé daquele povo. Certamente, você já viu uma pessoa que, levantando a sua mão, nós dificilmente temos esse procedimento aqui de fazer o apelo para a salvação. Nós entendemos que, já fiz o apelo aqui, tá? Mas entendemos que a salvação ela vem pelo entendimento da palavra de Deus, não somente quando a pessoa levanta a mão, mas já vimos muitas pessoas levantando a mão, ouvindo conversar com o pastor no final do culto. Eu entendi a palavra de Deus, eu quero me entregar para o Senhor Jesus, eu quero render a minha vida ao meu Senhor. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira ação de alguém que ouve o Evangelho, é o início disso. Mas esse primeiro passo ele precisa ser confirmado. Esse primeiro passo ele precisa vir acompanhado de outros passos. Então, o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo para nós que alguém, tão logo ele recebe a palavra de salvação, ele recebe o Evangelho, ele precisa continuar caminhando, ele precisa continuar, e ele chama isso de confirmação. Nós batistas chamamos da doutrina da perseverança dos santos. Os batistas creem dessa forma, que a salvação ela é acompanhada de um grande sinal. Não é só o sinal de você levantar a mão, não é só o sinal de você trocar suas roupas, não é só o sinal de você trocar o vocabulário, não é só um sinal de você trocar de amigos, de amizade, de ambiente. Isso tudo são sinais que mostram que você está perseverando na sua fé. Quando nós sabemos que alguém é salvo? Quando alguém persevera na fé. Muitos ouvem a palavra, muitos ouvem a mensagem do Evangelho, mas ao longo do caminho vem, como diz lá a parábola do semeador, vem as dificuldades da vida, vem Satanás, vem várias coisas que acabam tirando a palavra do seu coração. Jesus chama sua atenção aqui essa noite. Cuide para que ninguém tire a palavra. A semente está sendo plantada no seu coração. Às vezes você começa a se lembrar, do que você vai jantar depois, ou começa a se lembrar de uma conta que você tem que pagar amanhã, do telefonema que você precisa fazer depois. Eu queria chamar sua atenção, não deixe que a semente seja arrancada do seu coração. Olha só, o apóstolo Paulo diz
que precisava animá-los na fé, precisava fortalecê-los na fé. Quando você recebe a Jesus, você precisa decidir caminhar essa caminhada. Você precisa decidir andar por um caminho. É indo, é caminhando. E isso o apóstolo Paulo descreveu para nós no capítulo 3, que precisamos ser confirmados na fé do Senhor Jesus Cristo, à medida que vamos nos fortalecendo nas verdades do Evangelho. Amém? Como que você é confirmado? Como que você persevera na fé cristã? Quando você continuamente ouve a palavra, ouve o Evangelho, medita nas verdades do Evangelho. Se você viu comigo o capítulo 1, lá no versículo 3, que foi o que nós gastamos mais tempo, lá o apóstolo Paulo ele faz o seguinte elogio para a igreja de Tessalonicenses. Ele diz assim para aquela igreja, que eles tinham uma fé operosa. Você se lembra disso? Tinha uma fé operosa. Essa fé operosa é a fé que aqui no capítulo 3 ele vê Timóteo dando para ele esse feedback. Então ele manda Timóteo ir para Tessalônica para animar a fé deles. E olha só o que curioso acontece. Timóteo regressa para junto de Paulo. E ele regressa trazendo novidades àquela igreja. O apóstolo Paulo, ele ouve aquelas novidades e ele diz assim: agora foram vocês que nos animaram. Antes, Timóteo tinha ido para animar a fé deles. Mas quando Timóteo volta para perto de Paulo, essa é a expressão de Paulo: foram vocês que nos animaram. Eu me sinto muito encorajado. Eu me sinto como se eu estivesse vivendo. É o verso que eu fiz a pausa. O verso de número 8. Porque agora vivemos. Agora que Timóteo nos traz boas referências de vocês. Agora estou vivo. E ele disse no verso anterior, ele fala: mesmo passando por tantas tribulações. Olha só, estou passando por tantas tribulações. A minha vida está um caos aqui. Eu tento fazer um monte de coisa, eu tenho muito trabalho para fazer. Mas agora eu estou confortado no Senhor. Porque agora eu sei que vocês estão no caminho. Agora eu sei que vocês estão perseverando. Agora eu sei que vocês estão caminhando. Eu sei que mesmo em meio a muita tribulação, e essa foi algo que nós enfatizamos, porque Tessalonicenses foi uma igreja que sofreu muita perseguição, passou por muita tribulação. Mesmo em meio à tribulação, vocês perseveraram. É também, de repente, a mesma percepção que nós temos em relação aos irmãos. Escute-me bem agora. O ano de 2024 foi um ano muito bom, mas foi um ano também de muitas tribulações. Se olhasse aqui para cada família, eu consigo enxergar, não só enxergar, mas ter a mesma alegria que o apóstolo Paulo. Olha só, quando nós falamos que tribulação, ela sempre vai fazer parte da vida do crente, de certa forma nós queremos prepará-los para passar por esses momentos. Mas quando nós vemos pessoas, famílias, passando por tribulação, passando por dificuldade, passando por momentos tormentuosos, e mesmo assim permanecem, mesmo assim permanecem, mesmo assim continuam firmes no Senhor. Olha só, eu queria te dizer que você é
fonte de ânimo para toda a igreja. Amém? Se você continua, se você persevera, mesmo quando você está passando por tribulações, mesmo quando as coisas não estão dando certo, mesmo quando aquilo que você imaginava não se realiza, olha só, eu quero te dizer que a sua perseverança, a sua fé, a sua determinação em obedecer a palavra de Deus, ela faz com que todos ao seu redor se sintam animados e encorajados a continuar. Como que eu vou parar se fulano está passando isso e continua firme, continua constante no Senhor? Como que eu vou desanimar se eu vejo aquele irmão que está passando por tanta dificuldade, está passando por tantos dramas, mas permanece constante, permanece firme no Senhor? É isso o poder que tem uma comunidade local. Você está me entendendo aqui essa noite? A comunidade local, ela serve para isso, para quando você, nos seus momentos mais difíceis, você tem um apoio, para que você, nos momentos de dificuldade dos outros, você também sirva de apoio. E todos são encorajados, e todos perseveram, e todos se sentem especialmente animados. Mesmo que você está passando, eu vou repetir o verso 7, para que você entenda o espírito de Paulo. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a necessidade e tribulação. A sua perseverança, ela gera frutos que de repente você nem imagina. O fato de você perseverar, o fato de você levantar diante todas as manhãs e dizer: eu vou continuar, eu vou perseverar, eu sei muito bem em quem tenho crido, e Ele é fiel para guardar o meu depósito até o último dia, e eu vou continuar caminhando, eu vou continuar perseverando. Isso faz bem para a igreja, e faz bem quando você está dentro do ambiente desse. Por isso eu te encorajo a participar da vida dos irmãos, eu te encorajo a participar do que Deus está fazendo no meio do seu povo. Eu não posso ficar só olhando para a minha casa, olhando para as minhas bênçãos, eu tenho que olhar para a casa dos irmãos, eu tenho que ver as bênçãos que está chovendo na casa dos irmãos também, eu tenho que olhar para aqueles irmãos que estão precisando e interceder por eles. A vida cristã, ela não é uma vida individual, a vida cristã é uma vida coletiva. Amém? Ah, Deus, como eu queria que você entendesse isso, que você vivesse cada vez mais isso. Eu sei que muitos aqui já experimentam dessa dádiva. E essa é a palavra do apóstolo Paulo. Agora vivemos. Ele estava em meio a muita tribulação, mas ele podia sentir alegria, porque os seus irmãos estavam indo bem. Amém? Amém. Precisamos ter esse coração. Precisamos ter esse coração de estarmos contente, alegre, feliz. Não porque a minha despensa está cheia, mas porque a despensa do meu irmão está cheia. Porque a bênção vem sobre a casa do meu irmão. E o apóstolo Paulo, nessa palavra de confirmação, ele deixa muito claro, porque ele se alegra com a fé e o amor que eles tinham. Está registrado aqui para nós no verso de número 6. Eu fico muito feliz com a fé e o amor que vocês têm. Tá? Eu vou tirar aqui. Só um pouquinho. Eu vou tirar daqui um pouquinho. Olha só. Só um pouquinho.
Então o apóstolo Paulo ele estava alegre e feliz com a fé e o amor que eles tinham. Só que não parece curioso, porque você percebe lá no verso de número 10, o apóstolo Paulo fazendo uma oração. E ele diz assim: oramos noite e dia, com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta, a fé que vocês têm. Olha só, isso está mostrando para nós claramente de que não há um ponto de chegada para nós em relação à fé aqui nessa terra. Você está numa escada sem fim. Você consegue entender isso comigo? A fé, ela é essa escada sem fim. O amor ágape, é também essa escada sem fim. E eu preciso continuamente estar crescendo, estar subindo no Senhor. Não é um auge você dizer: não, eu já tenho uma fé suficiente, a minha fé já transporta montanhas, eu já amo o suficiente, eu amo a todos. Não há isso. A caminhada cristã, ela não se trata muito de um ponto de chegada. Ela se trata de um ponto de você continuar caminhando todos os dias. Todos os dias precisamos passar por isso. E os processos da vida são o que faz com que a nossa fé cada vez mais aumente. São os processos da vida que fazem com que cada vez mais alcancemos uma medida de fé, alcancemos uma medida de amor. Por isso nós insistimos: não rejeitem a tribulação, não rejeitem aquele irmão mais espinhento, não rejeitem aquela situação mais embaraçosa. Entenda que todas as coisas, elas estão contribuindo para que você cada vez mais cresça, cada vez mais amadureça, cada vez mais tenha uma fé que vai cada vez mais encorajar a outros, cada vez mais animar a outros. E eles vão fazer isso com você. E você vai crescendo, crescendo, crescendo. Há um alvo que para nós é inatingível. O alvo é parecermos com Cristo. Esse deve ser o nosso alvo. Nos parecermos com Cristo. Eu penso que é um alvo que devemos todos os dias nos esforçar. Mas de vez em quando eu me pego em oração e eu digo a Deus: Deus, parece que nunca chega. E de fato é algo que nós precisamos caminhar todos os dias para nos aproximar de Jesus, para crescermos em fé, para avançarmos no amor de Deus. E aqui eu queria encerrar já partindo para essa parte em que o apóstolo Paulo faz a oração. Ele no verso 9 e no verso 10, ele faz menção a esta disciplina que é tão importante para nós crescermos. Não é só mediante tribulação, não é só mediante dificuldades que nós crescemos. O apóstolo Paulo deixa para nós que é mediante a oração, principalmente. Olha só, precisamos orar mais. Precisamos orar cada vez mais. E aqui o apóstolo Paulo diz para nós coisas interessantes a respeito da oração. A oração do apóstolo Paulo era uma oração intencional, era também uma oração fervorosa e era também uma oração contínua. Continuamente ele estava orando, continuamente ele estava pedindo ao Senhor. E pelo que o apóstolo Paulo orava? Qual que é
o alvo da oração do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, primeiramente, ele ora por si e por seus companheiros. Havia um desejo de Paulo de ir visitar Tessalônica. Paulo tinha isso no coração dele, tinha esse desejo de ir para lá. E eu acho que é muito importante para nós entendermos esse verso de número 11. Ele diz assim, que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos visitar vocês. O apóstolo Paulo, ele sabia que tudo estava no controle de Deus. Que tudo é controlado por Deus. E ele ora, pedindo a Deus que Deus preparasse esse caminho para ele. Sabe qual que é o maior erro de nós cristãos? Qual que é o maior erro que você pode fazer? É você viver sua vida sem apresentá-la a Deus. Seria mais coerente para nós cristãos todos os dias, ao acordar pela manhã, orássemos: Deus, prepare o meu dia. Deus, eu tenho tal negócio para fechar. Prepare o caminho. Eu tenho vontade de fazer tal coisa. Prepare o caminho. Muitas vezes, o que nós fazemos? Acordamos pela manhã e vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E colocamos a vida como se fôssemos nós aqueles que direcionassem, aqueles que governassem. Faço menção à oração que minha esposa fez. Acho que é a segunda vez que ela faz repetidamente essa oração de renúncia, de entregar, os caminhos ao Senhor. Nós precisamos, ao acordar pela manhã, nós precisamos, em cada momento da nossa vida, apresentar ao Senhor. Olha só, o apóstolo Paulo podia muito bem montar num cavalo e ir para Tessalônica. Ele podia muito bem fazer o que ele quisesse, mas ele era sempre sensível à voz de Deus. Os irmãos se lembram de Atos 16, onde ele fala que o Espírito Santo o impediu de ir para a Ásia, o direcionando para a Europa. Tudo que nós fomos fazer, tudo que nós fomos colocar a mão, tudo que nós fomos realizar na nossa vida, de repente as coisas mais triviais, precisamos apresentar ao Senhor. Se você quer um ano 2025 diferente, apresente o seu caminho ao Senhor. Apresente o seu caminho ao Senhor. Nós precisamos ser cada vez mais dependentes de Deus. Eu me lembro no começo da caminhada, eu era muito racionalista. Eu falava, mas Deus tem tanta coisa para se preocupar. Ele vai se preocupar com coisas triviais. Mas a sabedoria está em apresentar até mesmo as coisas triviais diante de Deus. Para não errarmos. Para não errarmos. E o apóstolo Paulo continua. Além dele apresentar a sua intenção ao Senhor, ele faz uma oração pedindo a Deus pela igreja de Tessalônica. Olha o que ele diz no verso 12 e 13. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. O apóstolo Paulo, no verso anterior, ele diz que ele queria ir para Tessalônica para fazer com que a fé deles fosse acrescida, que eles tivessem uma fé mais robusta. E nós entendemos que o amor e a fé, escute-me bem aqui, o amor e a fé,
eles são como músculos que precisam ser exercitados todos os dias. Todos os dias eu preciso exercitar a minha fé e o meu amor. O apóstolo Paulo, ele também diz para nós aqui que é o próprio Deus que acrescenta em nós esse amor. Deus acrescenta em nós o seu amor. João, escrevendo no capítulo 13, ele diz assim, que nós seríamos identificados pelos povos através do amor com que nós nos amamos aqui dentro. Por isso precisamos, além de você apresentar o seu caminho ao Senhor, precisamos que você também peça a Deus, que eu consiga amar o meu irmão, que eu consiga aumentar o meu amor pelo meu irmão, que eu consiga aumentar o meu amor por todos os santos. É algo que nós precisamos orar, porque você sabe, o mundo te odeia. Todos sabemos disso, né? E qual que é a nossa forma de nos proteger em relação ao mundo? É nos amando. O ódio do mundo pela gente, ele é combatido com o nosso amor entre nós. E o nosso amor também em relação ao mundo. Por isso nós precisamos orar para que Deus aumente o amor em nós. E ele continua no verso 13: a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de Deus Pai, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele tinha um desejo de aumentar, crescer a fé deles. Tinha um desejo que o amor deles aumentasse. Mas ele termina pedindo por santidade. Da mesma forma que o amor nosso, um pelos outros, dentro da nossa comunidade, faz com que as pessoas lá de fora nos vejam como filhos de Deus, nós precisamos também nos parecer com o nosso Pai. Você bem sabe os textos de cor. Sem santidade, ninguém verá Deus. E ele coloca aqui de uma forma como que se nós realmente esperássemos pela segunda vinda de Deus, nós caminharíamos no caminho para a santidade. Se eu tenho certeza, se eu pedisse aqui, todos levantariam a mão dizendo que esperam a segunda vinda de Jesus. Mas, de acordo com a compreensão do texto, realmente espera a segunda vinda de Jesus, aquele que todos os dias se fortalece em santidade. De repente, algo que tenha nos faltado, eu digo não a Betel, mas a igreja como toda, a igreja brasileira, é essa valorização da santidade. Olha só, a graça de Deus é sobre você. Amém? Amém. A graça de Deus é o que te recomenda. Você não precisa fazer nada para ser aceito diante de Deus. Amém? Se precisássemos, estávamos bem encrencados. Não é qualquer coisa que façamos que nos recomenda diante do Pai. Hoje nós temos livre acesso ao trono da graça, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, como está escrito lá em Hebreus 4. Mas é uma evidência de que nós o amamos, é uma evidência de que nós o esperamos, quando nós entendemos quem Deus é, quando nós entendemos a essência de Deus, quando nós entendemos quão ruim é o
pecado e quando nós caminhamos para a santidade. Nós precisamos urgentemente fazer esse caminho de cada dia mais buscar ser santos, buscar viver uma vida justa, viver uma vida íntegra, viver uma vida sem lascívia, sem promiscuidade, sem qualquer tipo de pecado em nossa língua, em nosso coração. Não se engane, igreja do Senhor. Ainda há um chamado para a santidade. Deus espera os seus filhos parecidos com Ele. Não é compatível com o povo de Deus alguém que cultua o seu nome no domingo, mas a segunda está falando mal de fulano, está apontando o erro de ciclano, está olhando a vida de todo mundo. Não é compatível com alguém que espera a vinda do nosso Senhor, alguém que não tem compromisso com uma mudança de vida. Como nós falamos no começo, há uma caminhada, há a perseverança dos santos, e nessa caminhada eu preciso largar a maledicência, eu preciso largar o pecado que tão de perto me rodeia. Hoje é um dia muito especial para nós. É um dia de ceia do Senhor. É um dia onde nós celebramos a conquista de Cristo na cruz, onde Ele leva os nossos pecados, onde Ele leva a nossa culpa, onde Ele leva, olha só, onde Ele leva o agrilhão que te segurava o pecado. O pecado não te domina mais. Amém? O pecado não te domina mais. Esse é um dos grandes benefícios que nós temos com o sacrifício de Cristo. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor, antes eu não tinha como escapar do pecado, das amarras do pecado, mas agora eu sou livre para escolher, eu sou livre para caminhar em santidade. E um coração que não é isento de culpa, ele não consegue crescer em fé, e ele não consegue crescer no amor uns para com os outros. Nós precisamos fazer a separação. Nós não queremos, olha só, não queremos andar como ermitões nessa vida. Nós não queremos criar uma sociedade secreta totalmente afastada do mundo. Não é esse o nosso objetivo. Inclusive, Betel tem como uma característica uma igreja que quer cada vez mais estar no meio da cidade. Mas estar no meio da cidade não significa compactuar com os ídolos da cidade, e também não significa compactuar com a vida que vivem na cidade. Nós precisamos ser diferentes. Amém, igreja? Posso ouvir um amém aqui? Nós precisamos agir diferentes. A oração de Paulo para Tessalonicenses era que vocês sejam fortalecidos em santidade, isentos de culpa. Isso mostra uma igreja que cada vez mais está esperando a vinda do Senhor, que está cada vez mais desejando a vinda do Senhor, cada vez mais parecida com o seu Senhor. Eu ouvi uma vez alguém dizer bem assim, que é incompatível você falar que quer morar com Jesus no céu, se você aqui na terra não passa tempo com Ele. Então, se minha vida de oração é 15, 20 minutos, 5 minutos, 10 minutos, para o começo está muito bem, mas se eu continuo 10 anos, 15 anos, com esse mesmo nível de compromisso,
Isso representa de que, na verdade, eu vou ter dificuldades de cantar para sempre. Santo, Santo, Santo é o Senhor. É mais compatível aquele que hoje, esse ano 2025, você vai orar 15 minutos por dia. 2026 você vai orar 20 minutos por dia. 2027 você vai orar 30 minutos por dia. E assim vai. Isso mostra alguém que quer morar no céu. Alguém que está comprometido, alguém que está desejoso, alguém que não vê a hora do soar das trombetas e ver o nosso Senhor descendo para buscar a sua igreja. Nós precisamos desse coração. Nós precisamos desse coração. Assim como o apóstolo Paulo orava pela igreja de Tessalonicenses. É a nossa oração aqui nesses dias, amém, igreja? Amém. Que você coloque nas suas orações, Deus, levanta-nos como uma igreja santa. Não é uma igreja moralista. Não é uma igreja moralista, é uma igreja santa. Uma igreja que ama. Uma igreja que verdadeiramente cumpre o chamado do Senhor aqui nessa terra. Eu queria te despertar para esse ano. Para que ao final de 2025 tenhamos mais fé do que começamos esse ano, amém? Amém. Que você creia cada vez mais, que você cada vez mais entenda a mensagem do Evangelho na sua vida, que você cresça em amor. Nós não temos visto muito isso aqui, mas conforme a igreja vai crescendo, nós precisamos sempre orar para que no nosso meio não tenhamos cochichos. Você me entende? Eu não vou bem com o fulano, eu não vou bem com o ciclano. Que realmente sejamos reconhecidos como uma igreja que ama, uma igreja santa. Nós vamos ceiar agora. Eu queria convidar você a ficar em pé. Você vai fazer a sua oração ao Senhor. E antes de você orar, eu queria concluir. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Fortalecido em santidade. Você vai ser fortalecido em santidade esse ano, amém? Amém. Você não vai mais, olha só, de repente, hoje à noite já, olha só, hoje à noite algumas pessoas que você segue, você vai deixar de seguir. Amém? Amém. De repente, hoje à noite, lá no YouTube, no Instagram, Facebook, algumas conversas você já vai encerrar. Alguns grupos do WhatsApp, homens, vocês estão me ouvindo? Alguns grupos do WhatsApp vocês já vão sair essa noite. Porque não é compatível com um homem santo de Deus. Você vai fazer a sua parte. Mas eu queria te dizer algo. Alguém isento de culpa é alguém que entende o Evangelho. Não adianta, porque por mais que nós caminhemos uma santidade, nós não vamos ser perfeitos. E você precisa entender que a santidade com Deus não é uma moeda de troca. Deus, eu fiquei 1 ano sem fazer tal coisa, não sei qual. Às vezes meus exemplos não são muito bons. Não é uma moeda de troca com Deus. Nada é moeda de troca com Deus. Você só pode ser isento de culpa se você entende a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é essa: de que Cristo morreu no seu lugar. Ele pagou a dívida que era sua. Ele pagou toda a sua dívida. Você não precisa, e nem se conseguisse, a sua morte não ia pagar a sua culpa. Nós somos livres do poder do pecado, amém?
E nós somos livres também da culpa pelo pecado, pelo que Jesus fez na cruz. Então eu queria que você saísse daqui essa noite, entendendo que há um passo para a santidade. Todos os dias nós damos esse passo. Mas também há um ajoelhar diante de Deus para agradecer, porque Ele leva toda a culpa embora. A culpa não é um bom estímulo para você fazer alguma coisa de Deus. Deus não usa culpa, não usa medo. A palavra que Ele tem para nós é: não temas. A palavra que Ele tem para nós é: você foi perdoado. Vá e não peques mais. Essa é a palavra de Deus para você essa noite. Olha só, se de repente até hoje não estava andando assim, e agora você foi despertado para uma ação, a palavra de Deus para você essa noite é: você está perdoado, todos os seus pecados estão perdoados. Não é eu que estou dizendo, é o Senhor Jesus que disse, e Ele diz ainda mais: agora, a partir de agora em diante, conte com a graça que te capacite para que você possa viver em santidade. Antes você não podia, mas agora você pode. Antes você não conseguia, mas agora você consegue. Ai, é tão bom você olhar para trás e ver aquilo que te prendia, não te prendendo mais. Não é bom, igreja? Não é bom quando você olha para trás e fala: eu não faço mais isso, eu não sou mais assim. Nossa, é ser isento de culpa. Você não tem compromisso com o erro. Deus tem uma nova vida para você. Aleluia. Vai, não peques mais. Que você possa descansar na graça de Deus. Eu queria fazer uma oração antes de fazermos o memorial da ceia. Eu queria que você fechasse seus olhos. Assim que terminarmos essa oração, nós vamos distribuir os elementos da ceia. Eu queria agora que você entregasse sua vida ao Senhor. Como nós falamos, o apóstolo Paulo entregava todos os seus caminhos ao Senhor. Ele ouvia a voz de Deus. E ele não ousava andar contrário sem ouvir a voz de Deus. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Ele vai te direcionar a amar como Ele nos amou. Ele vai te direcionar a viver cada vez mais em santidade. É Ele que vai te fazer crescer em fé cada vez mais. Pai querido, nós buscamos a Ti essa noite. Exaltamos o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus. Assim como diz os serafins, os querubins e todos os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aqui está uma igreja que adora o Teu nome, que exalta o Teu nome. Tu és o único que tem trono neste lugar. Ninguém outro, nenhum outro. É o Senhor que governa a vida dessa igreja. É o Senhor que governa a vida de cada um que está aqui. E por isso nos apresentamos diante de Ti, ó Pai, como aquela igreja, a igreja de Tessalônica. Precisamos que o Senhor, ó Pai, nos ajude a crescer em fé a cada dia. Nos ajude a crescer no amor uns com os outros a cada dia. Nos ajude, ó Deus, a andar em santidade. Espírito Santo, levante, ó Pai, crianças, levante juvenis, levante adolescentes, jovens, adultos, idosos, que andam em santidade ao Senhor, que temem o Teu nome, que usufruem dessa vida sem culpa. Espírito Santo, faz-nos crescer neste ano 2025. Queremos, ó Deus, andar em caminhos que nunca andamos antes. Queremos, ó Deus, andar em caminhos, ó Deus, que nunca andamos antes, e por isso precisamos do Senhor. Espírito Santo, visita cada coração aqui essa noite, cada mente. Aquele que acha que está preso a esse vício, a esse pecado. Deus, quebra agora os aguilhões da sua mente. Deus, revele agora o Teu evangelho de cura, o Teu evangelho de libertação. Ninguém aqui está
está mais aprisionado ao pecado, porque o Senhor Jesus levou sobre si todo o pecado, toda a amarra. Ah, Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem nos feito cada vez mais participantes da vida do corpo. Nos sentimos animados, nos sentimos encorajados ao ver o que o Senhor está fazendo no meio do Teu povo. E assim como Paulo, ó Deus, queremos continuar, ó Pai, vivendo essa vida coletiva, vivendo, ó Deus, para o Senhor, nos alegrando com aquilo que o Senhor tem feito na vida dos irmãos. E por isso te pedimos, nos ajude a perseverar, mesmo quando estiver doendo, mesmo quando estiver difícil, mesmo, ó Deus, enquanto pensarmos em desistir, ajude-nos a perseverar, ajude-nos a caminhar. Coloque, ó Pai, um Timóteo para caminhar ao nosso lado, coloque alguém, ó Deus, para nos ajudar, mas não nos deixe fraquejar, não nos deixe parar pelo caminho. Queremos, ó Deus, ser, ó Pai, instrumento de bênção para a Tua igreja. Levanta o Teu povo, Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Aqui está, ó Deus, o pão e o cálice. Nós consagramos ao Senhor. Queremos, ó Deus, apresentar a Ti esse memorial. Nós esperamos a Tua vinda, nós esperamos pela Tua vinda. Nossa busca pela santidade mostra isso. E o nosso desejo de estar contigo mostra isso, Senhor. Não há nada mais precioso para nós. Não há nada mais precioso do que estar em Tua presença. Não há nada mais precioso do que ouvir a Tua voz, do que sentir o Teu toque sobrenatural. Nada nessa terra nos segura. Nada nessa terra nos segura. O nosso desejo é estar contigo. É assim como aquele povo em Tessalônica. Oh Deus, nós queremos ver o Senhor nos nossos dias. Nós queremos, ó Deus, ver a Tua vinda nos nossos dias. Por isso, ó Deus, celebramos não somente a ceia do Senhor, celebramos o Teu nome em nossas vidas, ó Pai, cada vez mais, ó Deus, vivendo para o Senhor. Porque o Senhor tem o nosso coração, o Senhor tem o nosso coração. A nossa vida é Tua, Senhor Deus. A nossa vida é Tua, Senhor Deus. Pai querido, perdoa os nossos pecados. Ajude-nos, ó Deus, a não errar mais. Pai querido, mostre-nos os pecados ocultos. Deixe-nos claro para que possamos, ó Deus, nos arrepender e possamos abandoná-los. A igreja, ó Deus, sonha. A igreja deseja ardentemente a santidade do Senhor. É a oração do Teu povo. Cante essa canção. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus escreve o sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde possa me chegar.
traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A luz mostra a tua graça, a tua mão, Pai, para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar. Somente teu sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Evaristo, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve ser. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais algo que a neve ser. Este sangue lavado, mais alto que a neve serena. Aleluia. Você pode repetir isso no seu lugar? Se neste sangue eu fui lavado, mais alto que a neve serena. É isso que Deus tem para você, meu irmão. Deus tem para você uma vida sem peso, sem amarra, livre de pecado. É isso que nós celebramos quando nós levantamos esse pedaço de pão e esse cálice de suco.
da uva. Apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, a partir do verso 21, porque quando comem, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm em casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus, envergonhando os que nada têm? Posso dizer, devo elogiá-los? Isto certamente não posso elogiá-los. O apóstolo Paulo aqui ressalta o compromisso que você tem com o corpo de Cristo. Quando está do seu lado, olha o irmão do seu lado. Aceita o Senhor, ela é um memorial de que nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Eu queria te encorajar. Nós não fazemos como antigamente, onde os ricos comiam sozinhos e os pobres ficavam vendo. Nós anunciamos todo mundo junto, amém? Não só isso aqui, mas tudo nós fazemos em conjunto, não fica ninguém para trás, amém? Não fica ninguém para trás. Eu convido você então a trocar o cálice com alguém. Troque o seu cálice com alguém. Somos o corpo de Cristo. E ninguém se sinta envergonhado em nosso meio, porque tem ou não tem. E ninguém fique de fora dessa comunhão, amém? Aleluia. E ele continua dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Aleluia. Este pedaço de pão é para nos lembrar que o corpo de Cristo foi dado em favor de cada um de nós, para perdão dos nossos pecados. Aleluia. O seu corpo foi entregue para ser moído em nosso lugar. E o texto continua dizendo, do mesmo modo, depois da ceia pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem, em memória de mim. O cálice que você segura significa, te lembra o sangue de Jesus derramado por favor da sua igreja. Hoje nós não nos baseamos nosso relacionamento com Cristo com base nas nossas ações. Nós nos baseamos através dessa nova aliança. É um pacto, um acordo de Deus Pai com Deus Filho. É um acordo que é inquebrável. Você pode repetir isso comigo? Inquebrável. Você não pode quebrar o pacto de Deus Pai com Deus Filho, porque você não estabeleceu um pacto com Deus. O pacto é de Deus Pai com Deus Filho, e o pacto é inquebrável. Nada do que você faça te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor dele é por você. Não é mais com base naquilo que você fez ou deixou de fazer. É porque ele é bom, porque ele é santo. E por isso nós, esta noite, celebramos a ceia do Senhor. E o nosso desejo é que ele venha. Nós não só celebramos a ceia, mas nós vivemos de forma a esperar a sua vida. O texto continua dizendo, todas as vezes que comerem este pão, beberem este cálice, anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Ele voltará. Amém? Em breve, Jesus voltará. E essa é a esperança que nos faz perseverar. Mesmo em dias tumultuosos, você
tem motivos para se alegrar. Mesmo em dias turbulentos, onde parece que o céu está cinza, parece que o sol não nasceu, eu te encorajo, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Você tem motivos para se alegrar e perseverar. Nós aguardamos até o dia que Ele venha, o dia que nós vamos morar com Ele, naquele lugar que Ele foi preparar para nós. Lá não há choro, não há tristeza, não há dor. Lá não vai precisar nem de luz, porque a presença do nosso Senhor irradiará a todo lugar. Você imaginou? Queria que você fechasse seus olhos. Você já pensou a imaginar como é que vai ser o dia que você estiver com o seu Senhor? O dia que você estiver com o seu Senhor, tudo isso vai valer a pena. Todo sacrifício, toda renúncia vai valer a pena. Toda dor que vale a pena, vai valer a pena. Ou como diz Juliano Som, já valeu a pena, já valeu a pena. Isso aqui que nós temos é para nós como um aperitivo, para nós nos lembrarmos que um dia nós estaremos sentados com Ele numa grande mesa, num grande banquete. Isso aqui é para nos lembrar não só do passado, mas do nosso futuro. Amém? Aleluia! Aleluia! Quando você olha para o cálice, olha para o pão, você não olha só para o passado, você olha para o futuro. O que te aguarda, o que está te esperando é uma mesa, um banquete com o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Deus. Aleluia! Louvamos o teu nome, Senhor. Exaltamos a Ti, Tu és digno de todo louvor e adoração. Deus, somos gratos pelo que o Senhor fez. Livraste-nos do pecado, nos livraste, ó Deus, da nossa culpa. Deus, o Senhor, ó Deus, estabeleceu uma aliança que nós não podemos quebrar. Te louvamos por isso, porque se dependesse de nós, quebraríamos, mas o Senhor foi santo, o Senhor não conheceu o pecado, mesmo sofrendo as mesmas coisas, mesmo passando pelas mesmas necessidades, morreu uma morte que não era sua, em nosso lugar. Por isso nós louvamos o Teu nome aqui essa noite. O Senhor Santo, o Deus poderoso que encarnou para que hoje pudéssemos ter vida. Somos Teu, duplamente Teu, porque nos criaste e porque nos resgataste. Deus, e por isso nós levantamos um pedaço do pão rasgado, levantamos o cálice do suco da uva, nos lembrando do que o Senhor fez, desejando, Senhor, o dia que estaremos contigo, sentados à mesa do grande banquete. Louvamos o Teu nome e exaltamos a Ti, em nome de Jesus. Toma do pão, toma do cálice, ceia ao Senhor. Ao ceiar, celebre ao seu Deus, glorifique-o e cante ao Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor Jesus. Louvamos o Teu nome. Celebre o seu Deus.
sentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, adorando o Senhor. Glória a Deus. Está vestido arco-íris, sons de trovão, luzes relâmpagos, louvores com a glória, força do Rei para sempre. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é dor e mundo de vida, misteriosa, água viva. Você vai começar o devocional com o seu cônjuge a partir dessa semana, amém? Tem um estudo aqui que é de casamento, tá? É o estudo ponto 3. Você vai começar e vai estudar
um estudo por semana. Como você faz no microgrupo, se você ainda não está no microgrupo, você vai fazer junto. Como que você vai fazer? Você vai tirar 1 hora da semana para responder as perguntas e ouvir a Deus. Amém? Ouvir a Deus. Você vai marcar depois 1 hora para sentar junto com o seu cônjuge e vocês compartilhar o que Deus falou com vocês. Amém? Olha só, não é um período para você ficar apontando o erro do outro, é um período para você colocar a lupa em você mesmo. E eu tenho certeza que nós vamos crescer muito como igreja. Nós cremos no chamado dos casais. Por isso que tudo que nós fazemos aqui é o homem junto com a mulher. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amém? Então, essa semana serão 52 semanas, 52 estudos. Eu tenho certeza que o seu casamento, se já é bom, vai estar 10 vezes melhor no final do ano. Amém? Vocês vão estar super alinhados. Deus vai estar falando com o casal. Então, comece amanhã o primeiro estudo. A gente vai colocar alguns recados nos grupos da igreja. Eu quero que você seja muito abençoado. Eu quero que você desfrute do maior dia da sua vida. Amém? E eu queria então abençoar mais uma vez. Olha, Senhor, feche seus olhos. Louvamos o teu nome, Pai. Te agradecemos por poder cultuar o Senhor em liberdade. Te agradecemos por esse grupo de irmãos preciosos. Ah, Deus, como somos abençoados. Como somos abençoados pelo Senhor, pela vida de cada irmão que continua perseverando, continua caminhando, continua lutando. Ah, Deus, conserva-nos, ó Deus, por mais um ano. Que possamos, ó Deus, não só ser conservados por mais um ano, queremos o acréscimo daqueles que o Senhor vai salvar. Queremos, ó Deus, mais e mais e mais irmãos. Queremos, ó Deus, uma família grande. Queremos, ó Deus, compartilhar a vida do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos nesse ano 2025. Abençoa-nos, ó Deus, nesse mês de janeiro. Abençoa-nos, ó Deus, nesta semana. Ah, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz. Que possamos desfrutar de um momento de intimidade com o Senhor. Que possamos crescer na fé, crescer no amor, crescer em santidade. Oh Deus, que possamos anunciar o Teu nome, possamos anunciar o Teu nome, até que o Senhor venha. Rogamos de Ti a provisão, rogamos de Ti a proteção, rogamos de Ti, ó Deus, a direção. Leva-nos, ó Deus, segundo a Tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? O amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Vá viver a melhor semana da tua vida, no melhor ano da tua história, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, seu irmão, com a graça para o Senhor. Seja feliz, seja feliz. Maravilhosa graça, pelo amor que não para, como no meu lugar, levou a vida por nós, do sangue de Salvador, eu fiz o que eu te sou.